Olá pessoal, vamos aqui abordar agora as questões que os próprios alunos aí questionam, né? Que a partir desse vídeo, os vídeos quais são as dúvidas de um coincide com as dúvidas da maioria, tá? Então quando um tem uma dúvida, normalmente o outro tem a mesma dúvida. Então vamos aqui abordar sobre a parte de aterramento, né? Porque alguns têm dúvida de aterramento. É lógico que em alguns treinamentos passamos aí muitas dicas, como descobrir trilha rompida e muitas outras coisas. É lógico que para cada assunto do que foi falado nos vídeos, tem, como posso dizer, profundidades e níveis ali do conhecimento acerca de cada assunto abordado, né? Mas toda vez que se aborda aterramento, alimentação, está se colocando, na verdade, todo o circuito sobre questão, né? Então, quando falamos aterramento, poxa vida, tudo se resume, cada componente que está aqui precisa de um positivo e negativo, ou mais de um, né? Ou mais de um. Depende da complexidade do circuito, mas normalmente um positivo e um negativo é suficiente para funcionar um componente. Porque se resume em positivo e negativo, entrada e saída, né? Então a gente pode questionar que, por exemplo, um componente com 5, 6 pernas, certamente na estrutura básica teria que ter um positivo e um negativo, o restante seria entradas e saídas, tá? Então se divide a placa entre positivo e negativo, e tudo conectado, né? Tudo que estamos vendo aqui está conectado um ponto ao outro, né? O simples fato de tirar um componente da placa altera todo o circuito de certa forma, porque eles estão conectados, pelo menos no que se refere a consumo. Então, por exemplo, a placa DC7 é conhecida por ter seus 190 mA de consumo, né? A gente alimenta ela, joga o pó-chave e ela gera uma faixa de consumo, né? Então é importante frisar no nosso treinamento que toda a nossa linha de raciocínio e diagnóstico se baseia nas informações, trabalhar os dados para determinar as operações, né? No caso do que se refere, quando se questiona o aterramento da placa, pode-se ter o esquema elétrico na mão, né? Igual é conhecido o esquema elétrico do PLD. Então fica fácil, a gente sabe que o pino 9, o pino 11 é aterramento, tá? Então aqui a gente fez uma base, usou a própria base do módulo, né? A gente parafusa ele aqui e aí fica fácil de trabalhar, ele fica já posicionado para o trabalho, né? Então pino 9 e pino 11, pela contagem, o pino 1 é aqui nesse canto, esse é o 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí aqui é o 9, seria o primeiro terra, 10, 11, segundo terra. Como a gente comentou no início, todo componente precisa de positivo e negativo, principalmente quando se trata de duas extremidades, né? Igual o capacitor. Então outra parte muito importante é também saber falar do que se refere ali o componente, né? O que se trata. Então a gente tem capacitores eletrolíticos, temos os diodos, os capacitores, os resistores SMD, que são essas pastilhinhas menores, os transistores, esses transistinhos que a gente fala aqui, são esses mosquitinhos aqui, ó, são na verdade o próprio transistor bipolar, né, de unijunção, né? Então são transistores NPN e PNP, nesse formato aqui é SMD. Esse aqui, o resistor é SMD, capacitores, diodos, né? Então essa capacidade de olhar para a placa e saber o que está ali é muito importante. Mas é lógico que a base de tudo isso vem com a polarização de cada um. É conhecido que o resistor, ele pode ficar entre o positivo aqui, tem o positivo e o negativo, ele pode ficar aqui em paralelo, como ele pode ficar aqui em série, né? Já um eletrolítico, ele tem polaridade, ele não pode ficar em série, logo ele está com a sua parte negativa para cá, a parte positiva para cá. Então normalmente tem essa faixinha preta aqui, ó. Essa faixinha preta indica a parte negativa. Então vamos lá.
Então ele está aqui dando continuidade, tá? Aqui está apitando terra e aqui apitando do terra. Então a gente descobriu o quê? Que realmente aqui está confirmando que é o negativo da placa. Aí pode perguntar, poxa professor, mas e o outro lado? Bom, o outro lado é positivo, normalmente ele tem a ver com a entrada positiva, né? Da placa. Nem todos especificamente, muitas vezes você vai vir aqui, e com aqui é o 5 e o 6, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Então esse aqui não está, tá? Embora ele seja positivo, ele não está, ele está ligado a um a outro setor da parte positiva da placa. Mas certamente que a alimentação entra pelo 5 e pelo 6, não vem direto para cá. Tá? Mas isso é uma forma também de descobrir onde está conectado aqui a entrada de tensão. Assim como também o negativo daqui, não é obrigatório apitar para todo o lado negativo do capacitor. Embora para a maioria ele vai apitar, pode ter uns que tem o negativo dedicado ao componente. Logo ele não vai ter uma ligação direta aqui. Tá? Então o melhor jeito de saber que a placa está com bom aterramento realmente é alimentando ela, né? Porque se a placa está com bom aterramento, vai dar a faixa de consumo conhecida da placa. E caso contrário, não. A placa não vai dar a faixa de consumo normalmente conhecida da placa ali. Então, sobre aterramento, também é possível se saber pelo datasheet. Uma vez a gente pega um datasheet, né? E o datasheet nos dá a posição do VSS e do VCC. O VSS normalmente é terra, né? o ground, que é o GND, terra, e o VCC, que é positivo. Também podemos saber que todo componente precisa estar conectado ao terra da placa, né? No caso aqui, ó, dessa sola aqui. Então aqui está com bom aterramento. E aqui está com outro aterramento. Normalmente os componentes têm que ter o terra, né? Pode acontecer de um componente ter o terra dedicado, ou seja, o aterramento dele depende do outro componente. Pode acontecer, mas isso aí é só estudando mesmo e vendo a ligação, né? Fala, por que eu não acho, por exemplo, o terra desse componente? Se eu, no caso, procurar ele e não achar, né? Ou por que eu estou vendo aqui pelo datasheet está escrito que é um positivo, que entra um VCC e está entrando o sinal de terra, porque está em curto. Né? Então, é uma maneira de se analisar a placa assim. Se compreender bem a parte de polarização, de aterramento da placa, se dá um bom avanço na compreensão do circuito. Né? É um modo, assim, não estamos trabalhando ainda com dados, né? Porque poderíamos falar, dá para aplicar tensão na placa, e ver o consumo, né, e ter ideia que está em curto ou não está em curto, né, pelo valor ali em amperes, em miliamperes. Também existe a possibilidade de você tá vendo a resistência entre o ponto positivo e negativo da placa, só que temos muito capacitor, normalmente são cargas elevadas e o valor, às vezes, de resistência pode mudar de acordo com a carga que está ali na placa, mudar um pouco. Mas também é um jeito, né? Às vezes eu peguei placa que eu ia lá do positivo para o negativo e ia apitando, não pode. Né? Um capacitor desse, o lado positivo e o lado negativo dele, também não pode, né? Porque aqui a gente sabe que tem um negativo, aqui a gente sabe que tem um positivo, logo eles não podem estar circuitados, né? Então um componente é conhecido pelo datasheet, aqui como negativo e aqui como positivo, logo não pode apitar, senão está em curto. Por isso que eu falo que é um grande avanço estudar sobre os aterramentos positivos da placa, que dá para você passar a ter um maior conhecimento de funcionamento do circuito. Né? Então, se a gente fosse falar que cada encapsulamento desse teria que estar devidamente polarizado para essa lâmpada acender. Né? Mas acontece que o componente não tem só dois terminais, a maioria, são vários, porque executa mais de uma função. Né? Mas é isso aí. Se ficou alguma dúvida sobre a parte de aterramento,
a gente gostaria de saber se ficou aí bem explicado que aterramento é uma parte muito importante. Dá para se medir em relação aos componentes que recebem os seus devidos aterramentos, né, como os terrinhos dos capacitores, os terras do componente. E sabendo que você digitando a numeração do componente, colocando em imagens ali no buscador do Google, você põe aqui BTS 111 e clica em imagens. Vai te aparecer o datasheet e você vai descobrir quem é o VCC, que é o positivo, e o VSS, que é o negativo. Quando se refere a determinados componentes, está lá também como GND, que é o ground, descobrindo os aterramentos. Mas dá para você mesmo fazer suas experiências, porque certamente o terra dele vai apitar para o terra geral da placa, que também vai apitar para os negativos dos capacitores, né, vai dar continuidade. E isso é um bom jeito de se saber o estado de algum componente. Por exemplo, diodo, a gente sabe que ele é polarizado, tem positivo de um lado e negativo do outro, né? E igual aqui ele está com o seu positivo, aqui negativo. Certamente que ele está em paralelo em relação ao transistor para filtrar o ruído que o transistor produz para não gerar interferência no processamento de dados. Por isso que cada MOSFET tem o seu diodo de proteção, tá? Então fica aí, pessoal, essa explanação sobre aterramento, que é uma dúvida de um dos alunos.